Olá pessoal, mais uma vez estamos juntos aqui hoje para debater nossas questões de educação superior. E hoje nós vamos fazer uma defesa aqui do ministro da Educação, que está debaixo de um fogo cruzado aí, imerecidamente, de forma covarde. E nós queremos apresentar aqui, levantar uns pontos aqui para mostrar que o que estão fazendo com o nosso ministro da Educação hoje, o Dr. Milton Ribeiro, é um ato totalmente descabido, mas que é previsível, né? A gente sabe que a eleição não acabou para alguns, e aí eles ficam buscando qualquer ponto aí do governo para poder destruir reputações, para poder tentar interferir no resultado da eleição, ainda que já foi, né, gente? Já rodou há muito tempo. E eu queria falar um pouco hoje sobre a entrevista que o ministro deu na última semana para um jornal, que segundo o ministro, algumas falas foram manipuladas, né, mexidas no contexto. Nós vamos falar sobre isso, mas eu queria dizer o seguinte: se você gosta do nosso trabalho, dê o seu like, ative o sininho, torne-se inscrito, para estimular, né, porque a gente é um trabalho que tem que cansativo, né, tem que ser feito sempre, e a gente faz o que gosta, mas o estímulo, né, quando a pessoa clica lá, se inscreve e dá uma força, a gente fica mais entusiasmado em começar. Eu queria começar falando da questão da neutralidade, que não existe, neutralidade filosófica, né? Muito discutida, porque nesse embate aí do ministro aí, com a entrevista dele ao jornal Estadão, teve gente que falou que ele deveria falar como ministro e não como pessoa física, etc e tal, e porque ele é pastor presbiteriano, porque é um ministro religioso, porque ministro no sentido que a igreja usa, né? Como ele é um religioso, então isso não deveria afetar a palavra dele. Gente, o camarada é ministro da Educação, ele tem um cargo, e ele é uma pessoa, e nessa pessoa dele ele traz seus pressupostos, suas crenças, né? Quem leu o artigo de Davi Charles Gomes, o doutor em teologia e especialista em epistemologia, um artigo dele chama Como Sabemos, né, o professor e as teorias do conhecimento, publicado na Fides Reformata, um periódico do Mackenzie. Ele discute essa questão da neutralidade, né? E ele começa o artigo dizendo o seguinte, contando a história de uma relação entre professor e aluno. A professora diz para a aluna, numa aula de animais marinhos, Julinha, não é possível que uma baleia tenha engolido Jonas, porque a menina fez a menção da história lá do livro de Jonas da Bíblia, né? E que nem caberia na garganta da baleia a passagem de um homem. Então Julinha então responde, tudo bem, professora, quando chegar ao céu, vou perguntar a Jonas. Sem paciência, a professora replica, e se Jonas não estiver no céu, mas no inferno? Aí a resposta da menina foi, daí, professora, a senhora que vai perguntar, não sou eu. Então, isso é longe de mostrar que a menina atacou a professora, foi inadequada com a professora. É só para mostrar, gente, que os professores, né, e nós somos professores da educação básica, superior, sabemos que ao ensinar algumas coisas que estão dentro de nós, nossas crenças, elas, de alguma forma, elas saem. Você vê que numa escola tem gente que defende uma determinada religião, um determinado pressuposto filosófico, uma ideologia, e isso aparece na aula dela, né? Não deve, a gente tem que fazer um esforço para que isso não interfira, né, de jeito nenhum. Então, o cargo de ministro da Educação não quer dizer que o ministro dele não vai ser afetado pelas suas crenças. Nós tivemos ministros ateus, mais de um nos últimos 20 anos, né, que propuseram suas ideias, né, e por trás estavam todas as suas crenças ou descrenças, e o Brasil suportou bem a questão, não houve problema, ninguém morreu por causa disso, né, mas a educação, de certa forma, sofreu uma afetação muito forte, né. Pelo menos 2 ministros nessa linha, né, que não acreditam em Deus, não acreditam nas coisas e tal, e estavam lá como ministro. E não adianta dizer que não houve um estrago, não, porque houve de certa forma, porque às vezes, de forma proposital, a pessoa se deixa afetar, né, a questão. Então, o fato do ministro ser um ministro da educação religioso, isso não quer dizer que ele vai levar a igreja para dentro da escola. E ele não fez isso, ele não falou nada disso, né? Na entrevista, ele foi acusado de não dar atenção à educação básica e falar que isso é responsabilidade de Estado e municípios. É correto,
tanto o artigo 8º da LDB quanto o artigo 206 da Constituição Federal diz que a União compete a questão das políticas, a articulação política da educação nacional. Mas na educação básica, a tarefa não é do governo federal, né? Ela é do governo de estados e municípios, e não precisa o Supremo dizer isso. Está na Constituição, está na Lei de Diretrizes e Básicas da Educação Nacional, né? Que essa obrigação é de estados e municípios. O governo federal entra com dinheiro, entra com algumas técnicas, e o trabalho do Ministério é feito, isso ninguém mostra, porque nessa hora agora, neste momento, o interesse é desestabilizar o ministro para derrubá-lo, e tentar derrubar também o presidente da República, né? Então não há interesse nenhum de mostrar o que o Ministério faz, né? É um dos maiores ministérios, né? Um dos mais caros, né? Do maior orçamento, e grande parte desce para a educação básica, parte do dinheiro. Não é a maior parte, mas é grande parte. Porque a obrigação direta do governo federal é com o Sistema Federal de Ensino. O Sistema Federal de Ensino compreende as universidades federais e a articulação com as instituições privadas de ensino superior. O Sistema Estadual de Ensino cuida das universidades estaduais públicas e das escolas de educação públicas e privadas no âmbito do seu estado e o município da educação do Fundamental 1 e da educação infantil, no seu município, no seu âmbito ali, né? E se tiver uma universidade municipal, ela está dentro do sistema estadual de ensino e não do municipal. Então, isso é descabido, isso aí nós sabemos que o ministro faz o trabalho dele, o Ministério faz o trabalho dele, não faz sentido querer acusar o Ministério disso. A questão dele ter recebido a deputada da oposição, Tabita do Amaral, foi porque eu disse no primeiro vídeo que eu fiz sobre ele: gente, nós temos hoje no Brasil um camarada do diálogo, uma pessoa que conversa. Então ele recebeu a deputada, conversou e ouviu o que ela tinha para dizer. Pronto, acabou, não se fala mais nisso, né? Não é problema. Também critica o ministro com a questão das terminologias, que ele é fraco, que ele deveria saber as terminologias. Gente, ele está chegando agora a um cargo de gestor de um ministério. Ele vinha do trabalho dele na educação superior. E agora ele tem que entender de educação infantil, do fundamental, do médio, do superior e de tudo que diz respeito à educação no país. Então ele vai aprendendo aos poucos os nomes das coisas, né? O criticaram porque ele falou homossexualismo e não homossexualidade. Isso é uma questão semântica, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Aí aproveitaram que ele falou a palavra homossexualismo, que agora é um termo inadequado, que o termo homossexualismo pode puxar para a questão da doença, e homossexualidade não é doença, que o termo correto agora é homossexualidade, tudo questão semântica. Para de besteira, porque isso aí não tem nada a ver. Tem nada a ver. Aos pouquinhos ele vai dominando isso aí e vai dar um show daqui a pouco. Porque, afinal, gente, ele é doutor em educação pela USP. Ele é doutor em educação, que é o cargo máximo da carreira, né, do magistério, e é pela USP, que é onde os queridinhos da esquerda gostam, né? Se é formado pela USP ou qual é o nome da universidade que ele se formou? Não, ele é formado pela USP. Então pronto, acabou. Lá também grandes nomes da educação se formaram pela USP, pela Unicamp, etc e tal. Pronto, acabou. Fim de conversa. Nada a ver. Não, a formação dele é inquestionável e a formação pessoal dele, ética, está acima de qualquer coisa, porque ele tem uma vida para mostrar, né, gente? Eu não tenho nenhum problema de procuradoria, foi questionada, foi procurada para poder abrir um processo no Supremo, não sei aonde. Mas nem nada. Sabe por quê? Porque ele tem uma vida, um currículo exemplar. E eu falo isso porque eu conheço o Reverendo Milton de quantos anos. Então acompanha a vida dele. Eu sei que ele não vai ter nenhum problema com isso, né? Ele não cometeu nenhuma ação discriminatória ao tratar desse assunto. Ele emitiu apenas a opinião dele e essa opinião está protegida no artigo 5º da Constituição, né? A liberdade de opinião, de crença, de expressão, de ideias, está tudo ali. Então ele não fez nada demais a não ser emitir uma opinião dizendo que a escola não deveria tratar crianças já discutindo a questão de homossexualidade ou outras coisas de educação sexual. Essa é a opinião dele. E que no que ele puder, ele vai trazer essa discussão no bojo do Ministério. Ele não toma decisões sozinhos. Ele tem um monte de conselhos. Tem o conselho dos secretários estaduais de educação, que opinam sobre isso. Tem o Conselho Nacional de Educação, nas suas
duas câmaras, a Câmara de Educação Básica de 12 membros, com 12 membros, que tratam da questão da educação básica, e a Câmara de Educação Superior, com outros 12 membros, que tratam da questão da educação superior. Ou seja, ele tem a AGU, que examina todos os atos que chegam até ele, para ele assinar as decisões do Conselho Nacional. Então, ele não lida sozinho com as coisas. Para com isso, é tudo perseguição, e essa perseguição não faz sentido. Ela não vai alterar a vida dele. Ele emitiu uma opinião em questão de homossexualidade, mas ele deixou bem claro que não é contra isso, em nenhum texto está dizendo, e se disse alguma coisa, ele já tuitou dizendo que ele teve a fala dele modificada, mexida, e que ele não quis dizer, ele não desrespeita, gente, ele é uma pessoa ética, ele era da Comissão de Ética da Presidência da República, por quê? É uma pessoa de respeito, respeita aos contrários, as opiniões, ele já convive com isso há quantos anos, não é isso? Então, gente, é isso aí. Vamos dar nosso apoio, vamos orar pelo Brasil, pelo ministro da Educação, vamos fazer um esforço aí da gente multiplicar essas ideias, compartilhar tipo de vídeos como este meu, né? E outros, vamos compartilhar, vamos assinar documentos, vamos fazer qualquer coisa para poder ajudar, porque o Brasil precisa. Nós tivemos anos e anos de ministros que não tinham nenhum compromisso com Deus, e que foram educadores. Agora é de um educador que tem compromisso com Deus. E é todo o nosso apoio à Sua Excelência, o Ministro da Educação, Reverendo Dr. Milton Ribeiro. Meu abraço a todos, não deixe de dar o like e de compartilhar. Valeu!